Olá, seguidores do Facebook do Media News. Eu sou o jornalista João Pedro Laravia. Estamos aqui ao vivo com a nossa convidada, a vereadora Edna Sampaio, do PT. A gente vai conversar, vamos bater um papo sobre diversos assuntos, inclusive sobre o mandato dela como vereadora na Câmara dos Vereadores em Cuiabá. Vereadora, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda em nossa live. Boa tarde. Boa tarde, João Pedro. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz por estar aqui conversando com você e com seu público. Obrigado, vereadora. Bom, a primeira pergunta, ontem, inclusive, foi o dia comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: na semana passada, a Justiça ela determinou que a senhora fizesse a exclusão no prazo de até 48 horas das publicações em que se refere ao deputado mato-grossense. Como que a senhora encara essa decisão, vereadora? João Pedro, eu acho que essa é uma decisão que me causa muitíssima estranheza, né? Nós estamos provocando, né, as medidas judiciais necessárias para reverter essa situação, porque eu sou uma vereadora aqui na cidade de Cuiabá e penso que a justiça deve preservar não só o meu direito de falar, de defender as minorias, de colocar em pauta as questões que são importantes para a sociedade, especialmente para esse grupo que tem a população LGBTQIA+, que tem sofrido tanto no nosso estado e na nossa cidade. Por defender essa causa, e não é de hoje, não é agora no mandato, eu venho de uma história de luta por direitos humanos, né, e a minha pauta, uma das minhas pautas importantes é a questão de gênero, né, a desigualdade de gênero, e a questão LGBT, que ia mais, passa por isso também, pelo reflexo do machismo em nossa sociedade, que não admite outro tipo de comportamento, senão aquele formatado rigidamente, que seria o comportamento masculino e feminino, né? Como se isso fosse uma coisa natural e não construída socialmente. E essa rigidez também, ela é causada pelo machismo, né? Que vitima não somente os corpos de mulheres, mas também os corpos das pessoas LGBTQIA+. Tanto assim que a Suprema Corte, o Tribunal Federal, né, o STF, já deliberou sobre a similitude entre o crime de racismo e o crime de homofobia. Ninguém, nenhum agente público ou privado está liberado de promover, né, a homofobia, a LGBTfobia, porque isso significa, na prática, não é só um discurso, é um discurso de ódio contra alguns corpos, cujo resultado é violência contra esses corpos, é a morte, e uma morte cruel, uma morte extremamente desumana, né? Toda morte causada por alguém a outros corpos é desumano, né? Mas essa é uma morte que quase sempre vem seguida de requintes de crueldade, tanto quanto o feminicídio. Então, eu vejo com estranheza a decisão da justiça. Eu não fui notificada oficialmente. Ontem é que meu advogado entrou no processo para olhar direitinho. Eu soube pela mídia que isso tinha acontecido, né? E fiquei bastante triste, porque, para além da defesa de uma pauta tão importante, não apenas para a vereadora Edna, mas para toda a sociedade que deseja uma sociedade de paz, há também, eu entendo, uma violação do meu direito de livre expressão, sem considerar que a expressão do outro lado é uma expressão que não é uma expressão válida do ponto de vista do marco jurídico, porque reivindicar a LGBTfobia não é algo que pode ser considerado pacífico do ponto de vista legal, né? E, vereadora, ainda sobre essa decisão, a senhora achou que... Qual que é a sua avaliação, né? A senhora não acha que a Assembleia deveria ter tomado uma atitude mais contundente contra o deputado? Sim, inclusive ontem, na audiência pública promovida pelo deputado Lúdio, eu coloquei esse questionamento sobre a importância da Assembleia Legislativa se manifestar. Nós não podemos naturalizar o descumprimento de leis, né, por agentes que são responsáveis pela formulação delas, e ainda mais quando isso significa uma violência contra esses corpos, né. Então, o deputado Lúdio disse que a Assembleia deve estar tomando providência, já há pedidos dentro da Assembleia para que a
essas providências sejam tomadas. Nós esperamos que não fique a vereadora Edna como praticante de crime de difamação contra quem quer que seja, mas que seja restabelecida o lugar da justiça e da lei, né, que determina até onde vai o direito de cada um, especialmente a responsabilidade dos agentes públicos. Eu estou eu não tenho nenhuma intenção de descumprir qualquer decisão jurídica, mas toda decisão ela precisa ser substanciada nos preceitos do bom direito, da ordem social, da preservação dos direitos daqueles que são vulnerabilizados por uma sociedade ainda muito machista e preconceituosa. Vereadora, mudando de assunto, sobre algo também que repercutiu na semana passada, vereadores protagonizaram mais um bate-boca com ofensas, né, especificamente na terça-feira da semana passada. A senhora não acha que está faltando um pouco mais de serenidade entre seus colegas? O que está acontecendo assim para haver esses casos, né, de ofensas públicas? Eu acho que existe um fenômeno, sabe, João Pedro, que acontece com o Legislativo Municipal e que é interessante que a sociedade reflita e discuta, né? Nós sofremos na Câmara um rebaixamento daquela casa. O que significa isso? Nós temos o tempo todo interditado a nossa capacidade legislativa. Né? A gente não pode apresentar leis, por exemplo, eu disse esses dias atrás que eu vou ser recordista de projetos reprovados pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, né? Porque todo projeto, ele tem como argumento uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade, né? E que eu não encontro no estudo que faço e que junto com a minha equipe de assessoria, onde está a ilegalidade. Então, o que acontece é que uma casa com uma importância tão grande como o parlamento, né, que do ponto de vista da organização democrática tem um papel fundamental, porque quando você elege, por exemplo, o prefeito, o governador ou o presidente da república, é uma pessoa que vai organizar nesse sistema presidencialista toda a gestão pública, né, e ele vai estar trazendo os seus pares para compor o governo. Mas no caso do parlamento, seja no nível municipal, estadual ou federal, você tem aí a representação de uma diversidade política, ideológica, partidária e de representação dos segmentos de sociedade muito mais plural e, portanto, o legislativo é, por natureza, historicamente, o espaço de preservação dessa diversidade social que nós temos. E, por isso, tem um papel fundamental na elaboração de leis. Quando você tem um legislativo municipal que não encontra na realidade fática, um papel determinante sobre o fortalecimento da democracia, você abre espaço para esse tipo de relações, entendeu? Então, minha avó me ensinava sempre que cabeça vazia é oficina do diabo, né? Então, se a gente não está muito ocupado para poder construir projetos que digam respeito à vida e à melhoria de vida da população, então a gente acaba fazendo com que ali vire uma espécie de ringue de vaidades, e às vezes as discussões são bobas, são vazias, são coisas tão pueris que você fica se perguntando como é que isso pode gerar um debate de baixo calão, de acerbamento, né? Das relações ali. Então, eu fico muito triste e muito também incomodada com isso, porque eu sei que a população cuiabana está olhando para isso, e a tendência é, ao invés de perceber que é um problema que precisa ser melhorado no comportamento dos políticos, inclusive no comportamento do eleitorado, né, que precisa selecionar melhor as suas escolhas, né, e não jogar a criança com a água fora, né. O problema não é a Câmara, não é o Parlamento Municipal, o problema são os perfis que têm se revezado ali, né, e nós precisamos qualificar melhor a nossa escolha eleitoral, nós precisamos qualificar melhor o nosso parlamento, os parlamentares que foram eleitos precisam começar a se convencer de que a nossa postura ali tem repercussão na opinião pública, e uma repercussão na opinião pública negativa sobre o papel do parlamento tem consequências sobre a própria democracia. As pessoas passam a achar que o problema é a existência do parlamento e não de alguns parlamentares que provocam essa situação. Então, eu acho que é uma situação muito grave, e eu queria, inclusive, chamar a atenção da população em geral para preservar o papel do parlamento. A Câmara, ela é muito importante para
a nossa cidade. O papel dos vereadores e das vereadoras é muito importante, né? Não vamos confundir comportamentos que nós reprovamos, e eu também reprovo, com a desqualificação de um instrumento tão importante que é o parlamento municipal. Vereadora, a senhora não concorda que episódios como esse, que aconteceu na semana passada, aumenta aquela denominação dada num passado recente, chamada de Casa dos Horrores para a Câmara dos Vereadores? Sim, eu acho, com certeza, e já disse isso para os meus pares, né? Que a gente não está no quintal da nossa casa, a gente não está num ambiente privado, nós estamos num ambiente público, ainda que as audiências sejam virtuais, ainda que as pessoas não vejam a audiência naquele horário ao vivo, quando ela está passando, ela vai chegar à opinião pública através daqueles que acompanham e que repercutem o que acontece ali. Então, essas situações, elas acabam por maculando a imagem da Câmara Municipal para o conjunto da sociedade. Então, isso faz também com que aprofunde, como eu disse, o sentimento de não representatividade e de deslegitimação do Parlamento Municipal como espaço de representatividade da população. Isso é muito ruim, é péssimo. Então, eu acho que realmente só reforça uma imagem negativa da Câmara e que precisa a população, a mídia, repercutir sim essas coisas até para poder coibir determinados comportamentos que não tem nenhuma, não condiz com o papel que uma pessoa que tenha sido eleito por quem quer que seja a forma que tenha sido eleita, mas foi eleito para estar ali representando determinado segmento, discutindo questões que envolvem o interesse da cidade como um todo. Né? Então, eu acho que é muito ruim a gente ter um comportamento que até pode ser aceitável, dependendo do lugar que você vem, no seu ambiente privado, mas é completamente inaceitável num ambiente público. Com certeza, vereadora. Bom, eu preparei algumas perguntas voltadas sobre as eleições que acontecerão no ano que vem, em 2022. A senhora, vereadora do PT, a gente percebe que está se desenhando um quadro, de novo, de polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Como que a senhora vê essa polarização? Isso é positivo para o país, de acordo com com o seu olhar, vereadora? Eu acho que toda polarização, ela acaba impedindo que a gente olhe para outras nuances da realidade. Ela não é boa, mas não somos nós que escolhemos a polarização, né? É a realidade que vai construindo as condições dessa polarização acontecer. Nós estamos vendo aí o que tem sido o governo Jair Bolsonaro, e embora ele tenha sido eleito com uma maioria dos votos da população brasileira, é muito óbvio que muita gente já reconhece o equívoco que cometeram ao eleger um presidente que não tem a menor condição de conduzir este país. O Brasil é um gigante da América Latina, um gigante no mundo, é um país que é referência no mundo inteiro, é uma das economias mais pujantes, né? Era, pelo menos, uma das economias mais pujantes do mundo, né? E é um país que não é qualquer um, né? O que acontece no Brasil tem reflexo sobre a América Latina inteira e sobre os interesses dos grandes monopólios, porque além de ser um país grandioso do ponto de vista territorial, é um país que tem uma população também muito grande, o que significa também uma riqueza, uma população diversificada e também muitas potencialidades econômicas. Nós somos o maior, na América Latina, um dos maiores parques científicos e tecnológicos. Nós mais desenvolvemos, por exemplo, as universidades, as pesquisas, né, dos países latino-americanos. E também somos um dos países que tem a maior concentração de riqueza natural, né, de minérios, de nascentes de rios, de florestas, enfim. Nós somos abençoados com tudo isso, mas ao mesmo tempo amaldiçoados, né, porque justamente as nossas riquezas sempre foram objeto de disputa das potências internacionais. Então, a polarização, ela ocorre porque nós temos um governo que pegou toda essa riqueza e reduziu
essa riqueza a uma perspectiva de governar para os interesses muito pontuais, destruindo completamente as condições do Brasil ser um país autônomo, destruindo a soberania nacional com as privatizações, né, privatizações, por exemplo, como a da Eletrobras, que é um absurdo, um escárnio, que foi feito de uma forma completamente irregular, né, conduzida de uma forma completamente irregular, uma empresa super importante para a soberania nacional e para o desenvolvimento do nosso país, né? E também um governo que deixou morrer mais de 500 mil de pessoas, e os cientistas já dizem que nós fecharemos o ano que vem com 1 milhão de pessoas mortas pela pandemia. Então, é um governo que produz a morte em todos os sentidos que se possa imaginar. Nós estamos andando para trás, nós estamos destruindo o nosso país. Então, isso faz com que a polarização ela aconteça como resultado de uma posição extrema de um governo que quer destruir o nosso país e que impõe a morte aos brasileiros, e, por outro lado, daqueles que não concordam com isso. Já nem é uma polarização do ponto de vista partidário, porque não é só o PT. Né? Muitas pessoas, inclusive pessoas de direita, de centro-direita, não suportam mais esse governo porque coloca em risco a vida da nação brasileira. Então, acho que a polarização é algo que foi sendo construído com o tipo de desgoverno que nós temos. Então, nós vamos ter que enfrentar isso, e eu tenho muita preocupação com o que vai ser as eleições do ano que vem. E, vereadora, a senhora acredita que de fato que o ex-presidente Lula pode ser candidato para essas eleições? Não só acredito, como espero que nós possamos ter o nosso candidato Lula garantindo uma disputa que não foi feita em 2018, porque talvez, se houvesse uma atuação parcimoniosa das instituições, da imprensa, da mídia em geral, em relação à disputa que aconteceu em 2018, nós não estaríamos no lugar onde estamos. Então, o Brasil deve ao Lula esse direito, subtraído ilegalmente, agora totalmente confirmado, a sua candidatura em 2018, que inclusive teve a interferência da ONU para garantir o direito dele ser candidato, e mesmo assim subtraíram esse direito. Uma coisa absurda e nunca aconteceu na história uma situação como essa, né? Então, eu espero que Lula seja candidato e que a gente possa, juntos, reconstruir esse país, porque o Brasil não merece o que está passando. Nós merecemos viver, nós merecemos ser o país admirado que nós sempre fomos, pelas nossas riquezas, pela nossa cordialidade enquanto povo e pela nossa diversidade. Vereadora, até em função dos inúmeros esquemas de corrupção da gestão do ex-presidente Lula, dezenas de presos, bilhões devolvidos, né, em esquemas da Petrobras, a senhora acha que ainda assim, mesmo sendo considerado o governo mais corrupto da história da República, o governo do Lula, a senhora acredita que ainda assim o Lula merece essa chance de novo para ser presidente, vereadora? Primeiro, é preciso dizer que a corrupção não foi inventada pelo PT e que Lula foi liberado pela justiça justamente porque não houve provas em relação ao recurso, ao dinheiro, ao eventual roubo que estavam acusando ele. É o STF, a Suprema Corte, que declarou Moro parcial nas investigações contra Lula. Ninguém pode ser condenado injustamente num processo absolutamente deturpado, onde o juiz atua como juiz e também como promotor, nem conluio com a promotoria. Então, isso não é justiça, isso não é lei, isso nós não podemos admitir. Segundo que eu não sei se existe algum parâmetro para dizer, por exemplo, que o PT é o partido mais corrupto do Brasil. O que eu sei é que muitos casos de corrupção são anunciados desde que eu era criança, e o PT nem de longe figura como os seus membros, como os envolvidos na corrupção. Não é verdade isso, e eu acho que houve uma orquestração da direita, como sempre há na história da humanidade, os que detêm o poder, que controlam os instrumentos públicos para controle desse poder, né, os donos do capital, sempre enfrentam aqueles que lutam por direitos da classe trabalhadora,
criminalizando eles. Olha o que aconteceu, por exemplo, com Mandela, que ficou 27 anos preso, né, numa masmorra, porque defendia um país justo, onde pretos não fossem apartados como animais, num país que era deles. Aqui no Brasil, nós tivemos o caso, por exemplo, de um presidente que foi considerado pela história o pai dos pobres, Getúlio Vargas, que morreu com um tiro que ele mesmo deu no peito para que não fosse pego por aqueles que o perseguiam, acusando-o de corrupção. Então é preciso entender, o Brasil, o brasileiro, o povo, que esse país, essa sociedade, ela é dominada pelos mais ricos. E quando os mais pobres conseguem ascender a algum grau de inserção de direito, essas elites, elas se voltam contra quem defende as pessoas mais vulneráveis. E não é novidade que isso aconteça na história, não só do Brasil, como no mundo inteiro. Né? Então, no mundo inteiro, os que lutam por justiça são criminalizados. Não foi diferente com o PT e não foi diferente com Lula. Hoje na época, eu pensava, João, que o Lula deveria ter buscado asilo diplomático em algum país, porque era um absurdo o que estava acontecendo com ele, as acusações e a criminalização do Lula. Hoje a gente vê todo tipo de crime anunciado por esse governo Bolsonaro, a corrupção deslavada e nada é feito. Né? Mas Lula não, Lula preferiu ficar e enfrentar um tribunal da Inquisição, um tribunal com um juiz absolutamente parcial, que estava na cara de todo mundo. E ainda bem que ele ficou, porque a nossa democracia, a luta por nossa democracia, se deve à coragem desse homem, que pela segunda vez enfrentou um regime de exceção e foi preso por 2 anos sem ter cometido crime, sem ter provas contra ele. Então eu acho que é muito importante que o povo trabalhador desse país saiba que a estratégia que as elites, os donos do capital, que hoje está ganhando muito dinheiro, enquanto o povo está desempregado, enquanto o povo não tem renda, enquanto o salário é desvalorizado, que a única forma dessa meia dúzia de gente, que corresponde a 1% da população, continuar no poder, governando por seus próprios interesses, é criminalizando todos aqueles que ousam se levantar contra esse poder. Então a senhora sim defende a chance, né, uma nova oportunidade do presidente Lula, do ex-presidente Lula participar aí e ser candidato. Bom, a gente vê nas pesquisas, segundo essas pesquisas que são feitas, o ex-presidente Lula está em primeiro lugar. Ele será um grande cabo eleitoral. Na sua opinião, vereador, o PT precisa ter um candidato ao governo em 2022 ou aceita uma composição? Eu acho sempre que a melhor solução para o PT, que foi tão atacado, João Pedro, não houve na história desse país um partido que passou pelo que o PT passou. Um partido que foi tão criminalizado como o PT foi. Utilizado como bode expiatório pela mídia em geral, uma campanha difamatória diariamente contra o nosso partido. Né? E, mesmo assim, o PT está em pé, as pessoas têm procurado para se filiar ao Partido dos Trabalhadores, a nossa maior liderança está em primeiro lugar nas pesquisas, o que prova a vivacidade do PT. E a vivacidade do PT está em pessoas como eu, como cada um que está assistindo esse programa aqui, que são pessoas comuns e que querem um país justo, um país equilibrado, um país em paz, um país que defenda a vida e que não produza a morte. Então, eu vejo que, nesse sentido, porque o PT foi tão criminalizado, porque o PT foi tão achincalhado, né, como possibilidade de destruição dessa máquina que move os corações das pessoas, o PT tem sempre que se apresentar com protagonismo, com candidaturas próprias, ainda que eventualmente a gente possa fazer alianças. Eu acho que as alianças são necessárias, especialmente nesse momento em que o nosso maior adversário é essa política de morte desse desgoverno. Todos aqueles que estiverem dispostos a superar essas tristes páginas da nossa história são bem-vindos para construir, desde que sejam também portadores do compromisso de promover, de lutar para que Lula seja presidente, seja eleito presidente em 2022. Não sou contra as alianças, né, mas essas alianças elas precisam ser programáticas, elas precisam ser bem colocadas a partir do projeto do PT. Mas o PT não pode fazer o que fez em 2018, quando nós alinhamos com nossos adversários e quando nós não tivemos nenhuma candidatura majoritária. Então, o PT precisa, sim, ter
candidaturas majoritárias para o governo e para o Senado. É muito importante para a construção do protagonismo do partido no estado de Mato Grosso. E a senhora acabou de citar, né, o PT tendo candidato, que nomes a senhora defende? E aí eu já complemento com uma segunda pergunta. A senhora pretende concorrer a algum cargo em 2022, vereadora? O PT é rico, é prodigioso em nomes, né? Alguns nomes já experimentaram as urnas, outros não. O PT, ele tem toda a condição de apresentar, nós temos muitos nomes de professores, de sindicalistas, de pessoas dos movimentos sociais, e também nomes mais conhecidos que tem dentro do PT, além daqueles que ocupam mandato hoje, como o deputado Lúdia, a deputada Rosa Neide, o deputado Barranco, nós temos também o suplente de deputado, o presidente da CUT, que é o Henrique Lopes, também temos outros nomes que estão colocados, meu nome também, coloco à disposição, obviamente, porque nesse momento em que 2022 se aproxima, e não vai ser uma eleição qualquer, é uma eleição quase que plebiscitária, onde a população vai ter que decidir se quer a continuidade de um projeto de morte ou se quer recuperar esse país, dando mais esperança às novas gerações, recuperando os direitos da classe trabalhadora. Então, acho que pretendo sim ser candidata nas próximas eleições, se assim o meu partido achar que é importante que eu seja, né? Não é uma candidatura, não é nunca, na minha avaliação, um impulso individual. Ela é uma disposição individual, e essa disposição eu tenho, mas ela é, antes de mais nada, também uma construção coletiva, um serviço prestado ao partido, à sociedade que acredita naquilo que nós propomos enquanto projeto. Perfeito, vereador. Bom, para a gente finalizar sobre esse tema, a gente vê diariamente a CPI da Covid no Senado. A senhora avalia que o cerco pode estar se fechando contra o presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que o cerco está se fechando já tem um tempo, né? Eu acho que a única razão pela qual Jair Bolsonaro ainda não caiu é porque parte das elites que controlam os instrumentos de poder na nossa sociedade ainda tem ganhos substanciais com a política econômica do Guedes, né? Que tem destruído direitos, desempregado as pessoas, né? Levado o Brasil para um processo de recessão, né? Nós vamos sentir muito fortemente os resultados dessa política, não apenas agora, quando nós estamos vivendo, mas também no futuro próximo, né, em que nós amargaremos os números do um crescimento econômico pífio, do desemprego, do decréscimo da renda das famílias, né? E as pessoas já estão sentindo isso e vão sentir muito mais, né? Então, além dos casos dos escândalos de corrupção, e agora foi mostrado um que é absurdo, né? Quer dizer, a compra da vacina, a morte que foi imposta à população brasileira, de mais de 500 mil mortos, não foi só porque o governo é negacionista, é porque havia um interesse econômico de fazer contrato com uma empresa para poder angariar recursos públicos, para poder fraudar, para poder um grandíssimo esquema de corrupção. É isso que foi revelado pela CPI, né? Além do negacionismo, além da política de destruição do Estado brasileiro, ainda esquemas bilionários de corrupção envolvendo diretamente a presidência da República, e sendo servidor público de carreira perseguido por querer fazer as coisas corretamente. E é por isso que nós temos aí todos os projetos desse governo de destruição da administração pública, das carreiras de servidores públicos, como é o caso da reforma da administração, reforma administrativa, né? E é o que eles querem. Eles querem a liberdade de poder usufruir de um bem público privadamente, sem qualquer incômodo. E os servidores públicos são um incômodo, são uma barreira que se antepõe entre eles e os interesses promíscuos deles. Então, acho que esse governo já passou da hora de cair, razões não faltam
para a deposição desse governo. Nós depusemos, nós, que eu falo, as instituições brasileiras, é sempre bom lembrar, depois do governo, né, sofreu um impeachment, uma presidenta que nunca cometeu crime algum, né, por razões estritamente políticas e de interesse de determinado grupo, ela foi afastada ilegitimamente do poder, e esse governo está aí, desde o começo, promovendo todo tipo de descompostura, de casos de escândalos de corrupção, desde o cartão corporativo, a compras, né, compras de leite condensado, né, de forma absolutamente bilionária, assustadora, né, até o esquema aqui da vacina, né? Então, acho que eu estarei amanhã, inclusive, em Brasília, junto com o movimento das organizações sociais, dos partidos, e para entregar o super pedido de impeachment, reunindo todos os pedidos até agora contra esse governo, que tem provocado a desestabilização, a destruição do país e a morte das pessoas. Vereadora, obrigado pelos seus esclarecimentos até agora. A gente vai para o último bloco de perguntas, mas não menos importante, é sobre a sua experiência na Câmara dos Vereadores, a sua atuação como vereadora. Eu gostaria de saber como que a senhora avalia esse seu mandato nesses quase 7 meses de atuação na Câmara dos Vereadores aqui de Cuiabá. João Paulo, eu acho que meu mandato tem duas perspectivas, né? Dois níveis que eu olho para ele. Um é o nível da receptividade das pessoas. Eu fico muito feliz, porque por todos os lugares por onde eu ando, nas minhas redes sociais, as pessoas se manifestam com orgulho do mandato, que elas se sentem parte. Né? É um mandato coletivo, é um mandato que tem buscado corresponder à expectativa daqueles e daquelas que acreditaram na vereadora Edna Sampaio e nas propostas que a gente trouxe ao longo da campanha e estamos executando agora à frente do mandato, né? Um mandato coletivo, um mandato que as pessoas podem participar, um mandato que as pessoas têm voz e têm vez, né? Então, acho que eu fico muito gratificada, quero aqui, inclusive, externar a minha gratidão a todos vocês que têm manifestado, dado feedback muito positivo em relação ao nosso mandato. Na Câmara, eu tenho uma enorme dificuldade, porque sou a única vereadora de esquerda, né? Então, trago pautas muito precisas dentro da Câmara, né? E que nem sempre, ou quase sempre, acaba entrando em rota de colisão com a maioria dos que estão ali, né? Então, por exemplo, agora mesmo a gente vamos votar o projeto da menstruação sem tabu, e temos enfrentado muitas dificuldades para fazer aprovar os projetos ali. As tentativas de desqualificar a vereadora Edna como alguém que não consegue elaborar um projeto dentro da legislação, ela é muito forte, tem a ver também com uma cultura machista, mas não apenas com isso, tem a ver com essa estratégia que tem o parlamento de ser rebaixado. Então, é por isso que o tempo inteiro o parlamento é questionado, a Câmara é questionada, porque há uma política deliberada de rebaixamento da Câmara Municipal, seja pelo Poder Executivo, que precisa da maioria para poder a Câmara não incomodá-lo, seja através da maioria que está dentro da Câmara, né, que age no sentido de interditar o protagonismo e a atuação parlamentar. Então, tem sido uma experiência contraditória, uma experiência de dissabores também, né? Por exemplo, na semana passada, eu fui interpelada por um vereador que achava um absurdo ficar discutindo ali, né? E eu disse assim, mas aqui é um lugar para se discutir, né? Então, se você se nem abre a câmera nem para falar com o público, para as pessoas saberem que você está ali, fala, inclusive, que a câmera é fechada e não discute absolutamente nada, então sou eu que estou errada quando eu quero discutir as pautas que são importantes. Então, tem toda essa questão que envolve a minha presença ali na Câmara dos Vereadores. Eu sou uma mulher negra, uma mulher de esquerda, uma mulher petista, e tudo isso são símbolos e também são conteúdos da minha presença ali que determinam a forma como eu me relaciono com as pessoas ali. Por outro lado, João Pedro, eu tenho muita boa relação com todos eles, né, à exceção de um e de outro, né, que tem ali vereador que, se for pauta apresentada pela vereadora Edna, não, né? Mas na sua grande maioria eu tenho tido uma boa relação com os vereadores, divergências políticas são naturais, né? Mas o respeito eu
procuro manter com todos e todas. As minhas divergências eu procuro expressar, e como as divergências também ali, elas sempre foram expressadas com muita violência, a forma como eu expresso a minha divergência também causa um certo titubeio, né? Porque as pessoas não sabem muito reagir a isso. Mas a gente está levando, acho que é importante, estou gostando de ter esse aprendizado e acho que estão fazendo um trabalho muito importante ali, até para mexer com a mesmice, a estrutura muito masculina, muito violenta, né, que tem ali na Câmara, e eu acho que o debate qualificado, a discussão política, acaba acontecendo, e eu acho que tem tido um papel fundamental para que isso aconteça ali. E antes da senhora ser eleita, vereadora, a senhora imaginava uma coisa, agora que está à frente do cargo, achou que era mais fácil ou mais difícil o cargo de vereadora em Cuiabá? Não, eu não acho que não me decepciono em relação ao que eu imaginava, sabe, João Pedro? Eu sempre achei, e as pessoas me alertavam para isso, né? Mas porque as pessoas que me conhecem, mas Edna, você vai sofrer ali, viu? Porque ali é complicado. Então, assim, eu já vim muito preparada. Eu, na verdade, sempre achei que meu perfil não era muito para a vereança, porque eu não sou alguém que venho de um bairro, eu sou professora universitária, eu tenho militância no campo de direitos humanos, tenho militância no campo sindical, então eu sou uma pessoa muito formada ideologicamente, né? Muito, eu piso num chão que para mim é muito claro as coisas que eu penso e quero, né? E que eu represento, tenho muita consciência disso. E geralmente vereador ou vereadora é sempre alguém. As pessoas pensam isso, né? Esses dias eu vi um jornalista falando que o vereador é uma pessoa, presidente de bairro remunerado. Tese que eu discordo completamente, porque, na verdade, estamos falando de um parlamento, ainda que seja um nível municipal, nós não estamos aqui para falar em nome de um bairro, nós estamos falando para falar da cidade, para discutir a cidade. E eu acho que o que falta realmente é a gente compreender que o papel do parlamento é esse, né? Então, por conta dessa compreensão corrente que se tem do vereador, eu sempre achava que eu não tinha o perfil para vereadora, né? Mas fui convencida pelos meus companheiros de que eu deveria ser candidata à vereança. E como tudo que eu me proponho a fazer, eu me dedico muito para fazer, me dediquei bastante para que a gente pudesse vencer essas eleições. Não está me decepcionando, não. Acho que eu já imaginava que seria assim. Agradeço, sou muito grata pelas pessoas que eu tenho conhecido dentro da casa, da Câmara Municipal. Há muitos vereadores com os quais eu tenho boa relação, como eu disse, e faço parcerias interessantes. Eu acho que isso é legal. Muito aprendizado, na verdade, né? Um aprendizado novo para uma mulher que já viveu 54 anos e já experimentou um bocado de coisas. Essa é uma seara nova para mim. Tá certo, vereadora. Bom, aqui em Mato Grosso, que é um estado onde o presidente Jair Bolsonaro ele tem muito apoio, como que é para a senhora ser uma vereadora do PT em Mato Grosso? A senhora se sente perseguida por isso? Eu acho que eu ainda tenho que testar essa tese de que Mato Grosso é um estado que tem tanto apoio, assim, que o Bolsonaro tem tanto apoio assim, né? É óbvio que entre as elites que aparecem, são os donos dos espaços nos meios de comunicação, eles disputam o apoio do Bolsonaro, né? Mas será que a população não está vendo o que está acontecendo? Será que a população quer manter um estado em que é rico e exclui tanta gente? Será? Eu não sei, eu fico pensando, fico me questionando, por isso também as eleições de 2022 serão muito importantes para a gente entender a dinâmica política aqui no estado de Mato Grosso. Mas eu acho que não me sinto perseguida no sentido de dizer, eu sou uma coitada que estou sendo perseguida. Não me sinto assim. Acho até que, tirando uma ou outra exceção, mesmo os seguidores, os apoiadores do Bolsonaro, têm sido
eu acho que tem sido menos agressivo, talvez, comigo, não sei, também, posso estar enganada, mas é claro que tem sempre aquelas pessoas que são os chamados haters, né, que tem como causa o ódio, né, o ódio, aí descobriram que poderiam desaguar todo o ódio a uma pessoa petista. Não querem saber quem você é, o que é o PT, nada, o importante é desaguar as suas frustrações em alguém, né. Então, essas pessoas, elas sempre vão existir, elas nunca tinham tido a oportunidade de destilar o seu fracasso em rede social, hoje elas têm, né? Então, não acho que isso seja uma perseguição. Há uma disputa política, sim, porque eu represento um projeto muito diferente daqueles que são maioria dentro da Câmara Municipal, né? Isso, para mim, é muito claro. Há também um machismo que está colocado o tempo inteiro e que, obviamente, os homens não reconhecem, não sabem que é machista, mas são, né? Então, isso também. Então, não é por minha causa, porque eu, pessoalmente, seja perseguida, mas é porque, realmente, eu represento algo que é diferente daquilo que é a maioria dentro do espaço de poder. Então, meu corpo negro, o corpo de uma mulher, é um corpo estranho nesses lugares. Então, ele vai sofrer as consequências de ser um corpo não pensado para ocupar esses lugares, certo? Mas eu acho que perseguição, no sentido de violência da população, acho que isso não. Agora, perseguição dos agentes públicos, né? Aí talvez eu tenha que dizer que sim, né? No sentido de que é uma perseguição que, na verdade, é uma disputa política, como, por exemplo, o que tenho sofrido em relação ao deputado Catani, que tem monitorado minhas redes sociais, que vai nos lugares que eu vou, por exemplo, na audiência pública, para saber o que eu estou falando, depois anuncia para o juiz que eu falei isso ou aquilo, entendeu? Mas também eu vejo que é uma forma que o deputado está encontrando de projetar o seu próprio nome em cima de uma polarização que existe no âmbito nacional, né? Eu sou do PT, sou uma mulher negra, trago as pautas às quais eles são completamente contrários, né? Então, acho que está nesse nível aí, eu espero que não avance para um nível de violência, né, porque seria terrível isso. A violência que eu tenho sofrido é uma violência no espaço institucional, naturalizada contra os corpos de mulheres negras e contra os corpos como dos corpos estranhos daquele espaço, né? Então, na forma de uma arrogância técnica, é na forma de uma arrogância de quem diz a verdade, de que alguém tem o poder, o condão de dizer a verdade, a alguém que não pode ter competência para dizer, que é o meu caso, né? Então, tipo assim, quem é ela para querer falar alguma coisa, né? Ela não é nada aqui, ela é só uma mulher e uma mulher preta. Então, aqui nós sabemos como é que tem que ser feito. Então, existe muito isso, né? Que eu acho que é um tipo de violência, né? Que a gente, enquanto mulher, sofre no espaço público, no espaço de poder. E, vereadora, mudando um pouco de assunto, sobre a pandemia, como que a senhora avalia o trabalho da Câmara no combate à Covid? Poderia ser feito mais, vereadora? Qual que é a sua contribuição nesse sentido? Eu acho que talvez de todas as coisas que eu mais lamente como a Câmara foi inócua e tem sido inócua em relação à pandemia, lamentavelmente. Primeiro, na questão dos grupos prioritários, né? Eu acho que desde o começo houve uma grande confusão dos grupos prioritários, fura-filas. Eu apresentei uma proposta de constituir uma comissão especial de saúde para acompanhar o processo de vacinação, não deu certo. A comissão existe ainda pro forma, porque não tem como ter acesso às informações. É uma coisa incrível como é que a gente não consegue ter acesso às informações. Assim, não estou falando das informações que o público em geral tem, aquelas informações maquiadas para poder fazer mídia, né? Estou falando de informações críticas importantes para o papel que uma vereadora, um vereador tem na fiscalização do Poder Executivo. Então, assim, não vingou, não deu em nada. Os grupos, não houve um plano de vacinação em Cuiabá válido, porque não passou pela casa, e a Secretaria de Saúde, a cada momento, inventava um novo grupo prioritário, que não estava escrito no plano, não estava escrito em lugar nenhum. De repente, eu tenho a impressão que encontrava com alguém, olha, legal, vamos colocar esse grupo aqui como prioritário, entendeu? Completamente fora de uma perspectiva
científica que orientasse quais seriam os grupos que de fato necessitariam ser vacinados. Eu propus um projeto reunindo todos aqueles que, por idade, estavam estabelecidos como prioridade, né, dentro da perspectiva de quem tem mais chances de adoecer e evoluir para grave, na situação de gravidade. É óbvio que a questão da faixa etária é o critério mais importante, né? E também eu propus um projeto que, além da faixa etária, fosse incluído também a questão dos serviços, porque diversos trabalhadores não pararam durante a pandemia. Eles são serviços essenciais que tiveram que ser continuados. Então, esses profissionais, para além daqueles que trabalham com a saúde, eles precisavam também ser imunizados prioritariamente para que não houvesse perda para o atendimento à população. Esses projetos de indicação, de projetos de lei, de grupos prioritários, foram completamente atropelados, invalidados, rechaçados na Câmara Municipal, e a Prefeitura seguiu levantando, fazendo os grupos prioritários conforme a conveniência do gestor de plantão, infelizmente. Outra coisa também a questão da transparência nas vacinas, né, na questão das vacinas. No início do ano, o prefeito encaminhou um projeto de lei para constituir o consórcio nacional, da Frente Nacional de Prefeitos, e eu apresentei uma proposta de que essa prestação de contas fosse feita, né, o andamento do consórcio, se comprou vacinas, insumos, o que é que foi feito. E também foi um projeto reprovado na Câmara Municipal, alegando também ilegalidade, inconstitucionalidade, e até hoje a gente não sabe exatamente se falta vacina aqui, por que é que não foi comprada, viabilizada pela Frente Nacional de consórcio entre os municípios, né? Então, a gente não tem essa informação. Também apresentei um projeto, um decreto legislativo para garantir que os servidores da Câmara, uma vez que a Câmara estaria sendo aberta para atendimento, que eles pudessem dispor de EPI, de material de qualidade de prevenção à Covid-19, como máscaras N95, conforme a recomendação da ciência, e até hoje não foi colocada para votação, e eu soube que não posso apresentar um projeto de lei se impactar sobre o orçamento da Câmara, o que, na minha opinião, é bem complicado isso. Além disso, também apresentei um projeto de lei para fazer o rastreamento das vacinas, de modo que a gente soubesse quantas vacinas chegaram em Cuiabá, onde elas foram aplicadas, quantos dos grupos prioritários foram atendidos pela vacinação. A gente precisava ter uma meta por grupo prioritário, fazer busca ativa para essa vacinação, descentralizar para as unidades básicas de saúde, para os bairros, para que as pessoas pudessem se vacinar, né? E o que está acontecendo é que nós agora abrimos para todo mundo a partir dos 18 anos, porque as pessoas não foram se vacinar na segunda dose. Também efeito de um governo negacionista, mas também efeito de uma situação sempre muito ruim, a condução da vacinação aqui em Cuiabá. Então, eu acho que a Câmara perdeu uma oportunidade enorme de se mostrar ativa e altiva no enfrentamento a uma questão tão grave que é a pandemia. Tá certo, vereadora. Obrigado pelo seu esclarecimento. Eu vou fazer duas perguntas aqui. Como se não bastasse, né, tudo que a gente está vivendo com relação ao vírus, né, a Covid-19, a pandemia, teve um escândalo dos medicamentos vencidos no CDMI, né? CDMC, perdão. E uma CPI da Câmara foi instalada, né, para investigar esse caso. Como que a senhora avalia esse trabalho, né, dessa CPI? E o fato de ser uma CPI com maioria governista pode levar a CPI a terminar em pizza, vereadora? A senhora acredita nisso? Pode levar, com certeza, não tenha dúvidas que a história que nós temos da política é que a disputa para a composição das CPIs não é uma disputa técnica, é uma disputa política, né? E ela visa, de um lado, expor o executivo, de outro lado, preservá-lo, né? Agora, sim, eu também não posso fazer um pré-julgamento, dizer que os meus colegas que estão na CPI, que são pessoas sérias, são três colegas que eu gosto, que eu tenho respeito, né? Vão, de antemão, passar o recibo de que estão ali apenas para fazer o bloqueio, para preservar o poder executivo, né? O Lilo esteve na oposição na gestão passada, hoje ele é a base do governo, né? O Marcos Brito também, ele é da base do governo, e o tenente-coronel Pacola é da oposição, né? Então, eu
Claro que não há um equilíbrio, né? Há um desequilíbrio, são 2 contra 1, mas a gente espera, eu tenho dito isso, né, com muita firmeza, com muita clareza, de que eu espero que, de fato, sejam encontrados os responsáveis para esse grave crime contra a saúde e contra a economia, economia pública, né, economia de serviço público, e que as pessoas sejam punidas, porque não é possível que a gente continue especialmente no âmbito da saúde, e mais especialmente ainda no momento em que as pessoas estão morrendo por uma doença que poderia ser evitável, né, a contaminação, o controle dela, né, então é mais do que necessário que a saúde pública seja renovada, e eu espero que a CPI dê uma contribuição importante, até para a gente questionar esse nível de privatização da saúde. João Pedro, é tão vergonhoso a forma como a saúde está privatizada em todos os serviços, em todas as áreas que você vê, a iniciativa privada abocanhando parcela significativa dos recursos públicos, sem que se justifique na forma de qualidade dos serviços prestados. Então, acho que é muito triste isso, e se não servir para nada, para poder levantar e responsabilizar os culpados, vai servir para demonstrar o grau de promiscuidade na relação entre o público e o privado que precisa ser evitado nesse estado, nesse país, nesse município. Vereadora, a última pergunta para a gente encerrar a live aqui é como que a senhora se sente nesse momento sendo peça importante da representação política feminina aqui da capital de Mato Grosso, Cuiabá? Eu me sinto muito grata, né, por poder ser uma pessoa que representa parte significativa desse eleitorado e da população cuiabana. Me sinto muito feliz quando encontro com mulheres, com jovens, né, que fazem questão de me dizer que estão juntos, parabéns pelo trabalho, que eu represento eles, mas não é uma questão de vaidade pessoal, é uma questão de dizer, poxa vida, é muito trabalho, é muito sacrifício da minha vida pessoal, mas vale a pena quando a gente vê estampado nos olhos da juventude, das mulheres, a esperança, né, e a possibilidade de que a política realmente possa mudar a vida dessas pessoas. Eu acredito muito na política, e eu acho que se a política está ruim, é porque as pessoas de bem mesmo, aquelas que sabem o valor do trabalho, que sabem quanto custa uma vida, né, construir uma família, se sustentar, né, dignamente com seus próprios recursos. Eu quero muito que essas pessoas comuns elas possam acreditar novamente na política. Nesses últimos anos, nós prestamos um grande desserviço à democracia, criminalizando o PT, criminalizando a política, derrubando uma presidenta da República, a primeira e a única mulher que chegou à presidência da República desse país. Isso fez muito mal para o Brasil. Isso colocou a gente no chão, e é nossa tarefa nesse momento nos reerguermos, né? Falar para as pessoas, é possível sim fazer parte da política e ser uma pessoa honesta. É possível que os trabalhadores e as trabalhadoras possam ser representados dentro da política. E eu me sinto gratificada por poder ser essa pessoa, e quero que muito mais gente venha para a política com o mesmo espírito e muito mais gente acredite na política. Vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live, pelos seus esclarecimentos. Quero agradecer também a todos que participaram nos assistindo e comentando aqui na nossa live com a vereadora Edna Sampaio, do PT. Lembrando, essa live ela fica gravada no Facebook do Mídia News ou acessando o site medianews.com.br. Para a gente finalizar de fato, vereadora, por gentileza, suas considerações finais. Muito obrigado novamente pela participação. Boa tarde a todos. João Pedro, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui dialogando com você, com seu público. Quero deixar um abraço muito especial e carinhoso para cada um e cada uma que esteve aqui nos acompanhando. Dizer que eu estou sempre à disposição, porque um dos papéis de um agente público, de uma pessoa que é política como eu, né, nesse momento, estou, né, vereadora, é a obrigação de falar com as pessoas, de esclarecer, de se colocar, porque as pessoas têm o direito de conhecer as pessoas que estão exercendo esse papel, independente de terem ou não votado em mim. Meu agradecimento e minha gratidão. Obrigado, vereadora, mais uma vez. Acesse o site medianews.com.br. Boa tarde a todos, até a próxima live.